Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né, do nosso tema de hoje, né? Tá interessante, né, pessoal? Esse tema é interessante porque a gente precisa se preparar. Então, qual é a nossa preparação? Será que a gente, com os acontecimentos que está acontecendo hoje, será que a gente fazer um bunker, se esconder debaixo da terra? O que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente que é espiritual, tá? Correr para dentro do mato, se esconder. O que é que a gente tem que fazer, pessoal? Tá? Porque pode acontecer eventos que fogem da nossa ossada da gente se proteger. Aonde quer que você esteja, vai acontecer. Mas qual é o nosso seguro? Qual é a nossa segurança, a nossa preparação? É essa conexão que a gente tem com Deus, tá? Essa é a verdadeira preparação. E é o que muitos não estão fazendo, que é o trabalho espiritual sério, tá, pessoal? Não é você participar de um grupo religioso, não é isso, tá? É você ter essa conexão sincera com Deus. É o que eu tô querendo levar você aqui para se preparar, tá? Teve uma pessoa aqui no meu canal que, né, ela confessou para mim, tá, pessoal? Que antes de escutar os meus vídeos, tá? Quando ela escutou, ela agora parece que o medo, as coisas que ela tinha medo, apreensão, sabe? De acontecer, agora ela não tem mais. O que foi isso? Foi eu? Não, não foi eu, tá? Foi porque ela entrou na verdadeira conexão com a espiritualidade. Aí tirou o medo, tirou tudo, porque ela estava ainda a frequência do medo ainda querendo dominar ela, tá? E se ela não procura as coisas espirituais, esse medo poderia tomar uma proporção maior, que ela poderia até entrar em um pânico, tá? É daí que surge o pânico. É aquele medo fora do controle. Tem pessoas, pessoal, que tá em pânico, ela tem medo até de sair de dentro de casa, tá? Medo de morrer. Se ela morre dentro de casa, você entende? A pessoa tá tão no pânico, ela não pensa nas coisas viáveis, tá? Mas é o medo ali dominando ela, tá? É isso. Por quê? Porque é uma frequência, tá? Ela tem que sair daquela frequência. Então, quando essa pessoa do meu canal, ela saiu da frequência, então, ela não teve mais, tá? A pessoa que tem medo de sair, de, sabe? Que aconteça algo. Ai, meu Deus, as notícias aí ainda contribuem para isso, tá? E tem pessoas que estão assim, tá, pessoal? Porque falta essa conexão verdadeira com a espiritualidade. É o que a gente está aqui, estou aqui passando, tá? Dedicando a minha vida aqui nessa realidade para ver se você tem essa conexão com sua espiritualidade. Estou aqui levando conhecimento, tá? A gente está orando, está meditando, tá? Estamos estudando a escritura, todos os conceitos, livros, a gente está aqui assim. E graças a Deus, né, a gente tem crescido, melhorado essa conexão com o nosso Deus, né, pessoal? Então, pessoal, o tema que a gente vai falar na segunda parte, qual é? O tema que a gente estava falando, falou na primeira parte. O que é a preparação espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa preparação espiritual? Ele diz que é um conceito, né? Que é fundamental dentro da espiritualidade, em várias tradições espirituais, que ele fala que se refere ao processo de preparação internamente para viver de acordo com os princípios e ensinamento de Jesus Cristo. Então, é para que a gente entre internamente para viver de acordo com esse processo. Ele fala, essa preparação envolve
compromisso consciente, então tem que estar consciente. Se estiver dormindo, não vai funcionar, tá? De buscar a relação profunda com Deus. Então você tem que estar consciente de buscar essa relação profunda com Deus. É a minha pergunta que eu coloquei. E por que sempre temos que buscar a conexão com Deus? Por quê? Porque a gente precisa, que é a nossa segurança, a nossa preparação, é essa busca. Se a gente deixar de buscar essa conexão profunda com Deus, a gente se perde aqui, pessoal, precisando de um guia, né? Aí ele fala que é através de meditação, oração, estudo das escrituras, né? Para que leve você ao objetivo de você se alinhar à vida pessoal com a vontade divina, promovendo assim um crescimento contínuo espiritual. Então, a gente viu que é isso que significa essa preparação. Então, estamos fazendo isso, pessoal? Estamos fazendo. E cada vez que a gente vai se aprofundar, a gente vai crescendo mais. Então, você vai ver que o medo que a gente sentia no começo já não existe mais, tá? Foi o que essa pessoa do meu canal sentiu. Eu tinha assim um medo, mas agora o medo foi embora. Por quê? Quando você vai aumentando a consciência, a frequência vai aumentando, pessoal. Porque esse negócio de medo, essas coisas, é uma frequência baixa. E você estava ali, né? E aí quando vai aumentando, a gente vai perdendo esse medo. Tá, pessoal? Por isso que a gente tem que continuar, tá? Sempre temos que continuar buscando essa conexão com Deus, tá? Aí, aonde foi que a gente parou, pessoal? A gente parou aqui no o desafio da vida moderna com fé e confiança, não foi? Aí ele fala práticas de preparação espiritual na vida diária. Então, tem práticas que a gente tem que colocar na nossa vida diária para a gente, a frequência não cair, tá? Essas práticas é que a gente mantém uma frequência, um nível acima. A gente, quando desperta, a gente já está em um nível acima. Mas para que a gente não baixe, sempre ir aumentando, a gente tem que colocar essas práticas no dia a dia, tá? Ele fala incorporar a prática de preparação espiritual na vida diária é fundamental para o crescimento contínuo. Então, crescimento contínuo espiritual, né? Isso pode incluir momentos de oração, ao acordar, meditação, a leitura de livros espirituais e das escrituras durante o dia e a reflexão sobre a escritura antes de dormir. Então, você refletir aquilo que você estudou durante o dia, aquilo que você praticou durante o dia. Tem que ter essa reflexão. Será que foi legal fazer isso? Então, você tem que refletir. Às vezes até em uma palavra. É por isso que eu estou falando. Eu gravei um vídeo aqui, o que é estudo espiritual. Estudo espiritual, pessoal, não é só esse momento que a gente está aqui, tá? É o momento que eu falei alguma palavra aqui, tá? Aí você vai para o seu trabalho, sai para algum lugar, mas você tá lá assim, ó. Nossa, aquilo que o irmão Samuel falou. Então, seu espírito está estudando. É a reflexão. Então, quando você ir dormir também, às vezes quando a pessoa vai dormir, nossa, o que o irmão Samuel falou, aquela palavra, não, tá lá em Mateus. Você começa até a lembrar do versículo. Então, essa reflexão antes de dormir é importante, tá, pessoal? Então, você está estudando aí. O estudo, ele começa aqui, tá? E aí, ele vai iniciando isso no seu espírito. Porque são coisas que eu falei aqui que vai mexer com a sua alma.
vai despertar sua alma para uma coisa interessante que eu falei aqui. Aí você, nossa. Aí você pode até sair, acabou o estudo, né? Acabou o vídeo, aí você vai fazer outra coisa, mas chegou lá, você começa a lembrar. Ó. Então, tá estudando. Seu espírito tá estudando, tá, pessoal? Aí ele fala, além disso, participar de atividade de grupo, que pode enriquecer experiências espirituais. Então, participar de um grupo que você faz um trabalho voluntário, ajuda a pessoa. Então, aquilo vai se tornar uma experiência espiritual para você. Vai ser importante para o seu crescimento, tá? Essas práticas ajudam a manter o foco em Deus. Deixa a minha mãe bater aqui o suco aqui, né? Ela veio bater o suco agora, tá? Tava tão fazendo lá coisa, lavando roupa, tá? A minha mãe é lavadeira, tá, pessoal? Ela tem essa mania de lavar, seja dia de chuva, não dia, tá? A minha mãe é lavadeira, então ela, como é que se diz? Ficou lavando a roupa, não veio o suco, né? As outras, minha filha também não fez aí, tá? Agora vem fazer agora aqui, ó, na hora que eu tô ensinando a vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Minha mãe é lavadeira, tá? Seja dia de chuva ou não, ela tá lavando roupa. Tá? É assim. Como é que ela se sente bem quando ela lava roupa. Quando ela não lava roupa, ela fica até nervosa aí, tá? É lavadeira. Então a pessoa vem com esse negócio para lavar roupa aqui, tá, pessoal? Então, ele diz que. Cadê onde eu parei? Eu até. Vai enriquecer o grupo, né? Essas práticas ajudam a manter o foco em Deus e cultivar um coração disposto a servir e amar o outro, tá? Então, você quando faz isso, o seu coração está disposto a servir e amar o outro. Então, por isso que eu estou aqui, pessoal. Isso aqui é um serviço, eu estou servindo a vocês, tá? Sou como um servo seu, tá? Foi por isso que ontem eu falei com a pessoa da minha rede Pelão. Fala que seu servo lhe ouve, tá? Então, gente, somos servos. Eu sou maior, você me considera maior, que eu tenho um entendimento maior, mais do que você? Então, sou seu servo, tá? Servindo a vocês, tá? É assim que funciona o reino de Deus, tá? Eu sei que vocês vê líderes, tá? Como vocês que têm que servir a ele. Não é assim, tá? Então, todos nós somos irmãos. Um estamos servindo ao outro, tá? Por isso que eu falei aqui na primeira parte. Precisamos um do outro, pessoal. Um precisa um do outro, um irmão ajudando o outro, tá? Graças a Deus que eu tenho ajudado aqui pessoas, até pessoas que eu nem conheço, tá? Espero que ela entrar nesse espírito, comece a entender e comece também a nos ajudar, né? Porque ajudando, eu posso ajudar mais gente e ajudar ela a crescer nessa fé. É assim que funciona o reino de Deus, tá? Mas eu sei que os grupos que você vê, os líderes que se colocam mais do que você e tal, vocês ficam servindo a ele, tá? E não é assim, tá? Aí o que mais, pessoal? Por fim, o que é preparo pode ser visto como um estado de prontidão para a volta de Cristo. Então, o preparo é para que você esteja em prontidão para a volta de Cristo. Né? A parábola das 10 virgens nos ensina sobre a importância de estar preparado para a vinda do noivo. Então, Cristo, né, tem a parábola das 10 virgens, né? E Cristo é comparado com esse noivo que vai voltar. Ele fala, as virgens prudentes estava pronta com suas
lamparinas acesas, enquanto as insensatas não estavam preparadas. Essa parábola nos lembra que o preparo espiritual é crucial. Então, ele via nessa parábola, né, as virgens, as 10 virgens, tinha as virgens prudentes, né, que era as 5 virgens prudentes, que tinha a lamparina, estava acesa. Então, o que é que significa essa lamparina acesa? É a gente estar preparando, trabalhando, essa luz não se apaga dentro da gente. Está acesa. Mas vai ter, no momento que Cristo voltar, vai ter virgens que vai estar com a lamparina apagada. Por quê? Porque não está fazendo a preparação. Entende, pessoal? Essa parábola nos lembra que preparamos, o preparo espiritual é crucial para estarmos prontos para o retorno de Cristo Jesus. Devemos viver cada dia como expectativa e vigilante, buscando a santidade e a fidelidade em nossa vida. O preparo, portanto, é um chamado à ação, à vigilância, à esperança na promessa da vida eterna. Então, você foi chamado, tá? Despertou a consciência. Então, o chamado é isso. É para você ter uma ação, uma vigilância e a esperança na promessa de vida eterna. É o que a gente está esperando, tá, pessoal? A gente está preparando isso, não é à toa, tá? É por causa disso. E a gente tem que se preparar, porque Cristo vai trazer vida eterna para a gente. Mas pode ser que você vá antes, pessoal. Morra, né? Saia do corpo, perca o vínculo com o corpo. Você já está preparado. É por isso que a agonia de pessoas quando vai morrer, pessoal. Porque não se preparou, não está preparado. Uma pessoa que está preparada para o descolamento, ela não fica desesperada, tá, pessoal? Eu vou deixar aí carro, casa, ficou apegada em muitas coisas. Meu Deus, eu não quero morrer. Tá certo, pessoal? E quando Cristo voltar, você vai ficar grudado aí nos carros, nas coisas aí, Entende, pessoal? É isso que está... E pior que isso está acontecendo, é no meio que fala de vida eterna. No meio dos cristãos, né? Evangélico, esse meio que fala isso. E não está se preparando. A preparação é você trabalhar essa sua espiritualidade, essa conexão com Deus. Tá? Você despertou a consciência, você tem que iniciar agora o trabalho, o preparo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que esse chamado é como uma ação, a vigilância, para você estar vigilante e você ter esperança na promessa de vida. É isso, tá, pessoal? Então, falando isso, a pergunta é: será que a Bíblia fala para a gente se preparar, pessoal? Se a Bíblia não falar, eu só quero saber qual outro livro está falando para a gente se preparar espiritualmente, pessoal. Mas vamos ler, tá? Porque a gente prova as pessoas lendo. Eu leio. Aqui no meu canal, eu leio, tá? Enquanto os outros canais aí, né, do YouTube não lê os versículos da Bíblia, eu leio aqui para você, tá? Então vamos lá, Mateus 24, 42, versículo 43. Vigiai, pois, porque não saber o que a hora de adivinho, Senhor. Ninguém sabe, tá? Todo mundo aí dando uns chutes aí, tá? Espero que acerte o gol, tá? Mas considerai isto: se o pai de família souber a que vigília da noite havia de violadão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Então, por isso que a vinda de Cristo, né, é comparado a um ladrão, porque você não sabe o ladrão que hora ele vai roubar, você não sabe, tá? Então, você tem que estar preparado sempre. Então, por isso a minha pergunta é, e por que sempre temos que buscar a conexão? Para a gente estar preparado sempre, que a gente não sabe a hora, tá? Nem o dia, nem a hora. Então, vai vir como um ladrão. Então, Cristo vai pegar muita gente de calça curta. Sabe qual é? Então, o ladrão pega as pessoas de calça, pega a pessoa dormindo. Então, esse dormir não é o dormir que a gente dorme aqui na carne, não. É o sono espiritual. Você não está percebendo as coisas espirituais que está acontecendo, você não está preparado, não se preparou espiritualmente, você está despreparado. Então, pegou você dormindo, né? Iludido pela Matrix aqui, fazendo um bocado de coisa. Então, quando Cristo voltar, vai pegar muita gente assim, tá? Eu sinto muito, tá? Aí o que mais? Oséias 10, versículo 12. Semeai, pois, vós a justiça, faz segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque o tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, o tempo é tempo de semear a justiça. Então, esse tempo é de a gente praticar as coisas, fazer a justiça, ter misericórdia, né? Lavrar o campo, a lavoura, então semear, né? A palavra de Deus. Por quê? Porque o tempo de buscar o Senhor é agora. Até que venha, então, a chuva, a justiça sobre o vento. Então, até que Cristo venha e traga a justiça sobre ele. Já faço o suco, ele Tá? Aí, ó, minha mãe bateu o suco, você viu a zoada que fez aí? Aí ela aí, ó, trouxe aqui o suco para tomar, pessoal. Essa minha mãe não é fácil, tá? É de ginipapo, né? É ginipapo, ó, pessoal. Nossa, que é muito gostoso, viu? Esse suco aqui é bom demais, tá? Você botou açúcar, foi? botei açúcar até o som faz mal. Eu não tomo muito açúcar, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo? Então, é o tempo agora de a gente praticar justiça, misericórdia, tá? Lavrar a lavoura, então, o campo semear a palavra de Deus, o tempo de buscar o Senhor. Então, esse é o tempo de você se conectar, de buscar o Senhor. Porque vai chegar tempo que não vai ter mais tempo. Até que venha e chova a justiça sobre você. Então, a justiça de Deus é Cristo. Tá, pessoal? Então, o que mais? Mateus 25, versículo 1 e 13. Então, fala sobre as 10 virgens, né? Vamos ler aqui, tá? Ele falou lá, tá? No texto dele. Vamos ler aqui essa parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomam a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, estava fazendo loucura. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, as loucas, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, além de ela ter a lâmpada acesa, ainda tinha energia, porque o azeite representa a energia que está sobre a gente, o espírito, né? O azeite representa o espírito. Então, levou. E as loucas não tinham espírito, não se preparou, não acendeu a lâmpada. Então, estava totalmente desorientado. Estava louca. Aí ele fala, e tardar o esposo, toscanejaram, todas adormeceram.
Mas meia-noite ouviu o clamor. Aí vem o esposo. Saiu ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Então, o que é que ela está falando? Quando ela viu, então já era tarde, tá? Ela tinha a chance de buscar o azeite, o espírito, né? Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Então, se eu começar agora nessa última hora que o esposo já está vindo ali, você vai faltar para mim e você. Então não vai ser nem salvo eu, nem você. Antes, ide antes ao que vende e comprai para vós. E tende ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e aos que estava preparado entraram com ele para as bordas. Fechou a porta. Depois chegaram também outras vezes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade, que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, isso vai acontecer, tá? Que muitos, porque, Senhor, Senhor, fala, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, não teve comunhão com Cristo. Você não teve uma conexão com Deus, com Cristo. Então, o esposo, o filho do homem velho, e vocês ficaram para trás. Entende, pessoal? É claro, né? É claríssimo. Eu não sei que é mais claro do que isso. Então, o que mais? Marcos 13, 33, versículo até 37. Olha, vigiai e orai, porque não sabe quando chegará o tempo. Você não sabe. E como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade ao seu servo, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro vigiar. Então, Deus, né? Porteiro é Cristo, por isso que Cristo é a porta das ovelhas. Vigiai, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa. Né? Cristo não vai vir. Sem a tarde, sem a meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, né? Ninguém sabe. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Então, dormindo espiritualmente, sem trabalhar a espiritualidade, sem o despertar. Então, você tem que despertar, pessoal. E as coisas que vos digo a todos, todos. Olha o que Cristo fala. Todos, vigiai. Então, o que é esse vigiar? É a gente reparar as coisas e começar a trabalhar. É o tempo de semear, né? Que ele falou lá em Oséias, cadê? Oséias, tempo de semear justiça, misericórdia, de lavrar o campo, né? Jogar semente, de buscar o Senhor, a conexão, porque vai ter a hora que vai vir a justiça. Você vai ser recompensado. Então todos podem despertar do sono e começar a vigiar, começar a trabalhar a espiritualidade, essa conexão. Porque senão Cristo vai dizer: não conheço você. Eu vim pegar aqueles que eu tenho intimidade. Tá? Foi o que ele falou para as virgens, não foi? Aí ele falou, Lucas 12, 35, versículo 38. Esteja cingido o vosso lombo e acesa a vossa candeia, então, a luz, né, interior.
E sede vós semelhante ao homem que espera o seu senhor, quando houver de voltar das bordas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aquele servo qual, quando o Senhor vier, acha vigiando. Então, esse vigiando é se preparando essa conexão. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará sentar à mesa, chegando-se e os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e o achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Então, vai ser bem-aventurado porque ele vai ser recebido, a se sentar na mesa do Senhor. Entende, pessoal? Tudo é uma preparação, tá? A gente está trabalhando aqui, se preparando para isso. Pode acontecer eventos aí, tá, pessoal? E a gente precisa estar preparado para isso. O que mais? Lucas 21, 36. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que seja ávido por digno de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho. Então, você tem que evitar para você não passar pela situação que vai acontecer. Você vai ser tirado. É aí que vai acontecer o arrebatamento, tá? Porque se você estiver em pé, o Filho do Homem está de pé do Filho do Homem, então está nessa conexão com Cristo, né? Filho do Homem, você sabe o que é, né, pessoal? É Cristo, né? O que mais? Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, está mais perto agora, pessoal. Já tem muito tempo, né, que eu despertei, mas você tem que continuar. Desde lá eu estou continuando e estou crescendo, pessoal. Crescendo a minha comunhão, a minha, como é que se diz? A minha conexão com Deus. Vocês são prova aqui, que eu cresci aqui também, fazendo esse trabalho aqui para vocês. Quem está comigo desde o dia está vendo, está crescendo bastante, tá, pessoal? É isso. Entende? Estamos crescendo espiritualmente junto. Por quê? A gente precisa dessa comunhão. Porque se acontecer qualquer coisa, a gente tem a salvação, pessoal. Então, para que se preocupar? Você vai querer cavar bunker agora, cavar a terra para se esconder do que pode acontecer? Por quê? Essas pessoas estão sabendo que algo vai acontecer. Eles sabem. E eles querem, achando que é assim que eles estão se preparando para proteger a vida dele aqui que ele tem. Tá? Meu Deus, estão perdendo, gastando aí o dinheiro, o tempo e o dinheiro, tá? O que mais? 1 Coríntios 16, versículo 13. Vigiai, está firme na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos. Então, a gente tem que estar vigiando, firme na nossa fé, não podemos perder a nossa fé. E pior que nesses últimos dias se intensificou pessoas que querem matar a sua fé, tá? Não, fique firme, não saia da posição que você for chamado, tá? Aí, o que mais? Colossenses 4, versículo 2. Perseverai em oração, então, perseverar, né? Velando nela com ação de graça. Então, a gente tem que ficar fazendo esses trabalhos, tá? Essas práticas espiritual, para a gente, é a hora de a gente fazer isso, buscar a conexão com Deus. Sincero, tá, pessoal?
Não é essa coisa religiosa aí, tá? Sincero, para você se conectar verdadeiro, que esse espírito vai trabalhar no seu ser, vai mudar você. Tem que mudar, tá? Eu conheço pessoas 30, 20 anos dentro de um grupo e não muda. Aí tem alguma coisa errada, né? Então, só tomando um suco de ginipapo aqui para entender essa situação, tá? Tá muito gostoso, tá? Esse suco de ginipapo. Aí, o que ele fala mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, por que ele fala para a gente não dormir? Esse dormir é o quê? É a gente não dormir fisicamente, que a gente dorme? Não, se a gente não dormir, a gente não vai ter uma boa saúde aqui, pessoal. Então, ele não está falando desse dormir físico, está falando do dormir espiritual. Então, que você tem que estar vigiando espiritualmente e sendo sóbrio. Então, fazendo aqueles trabalhos da espiritualidade, a conexão. Porque, em Osés falou, é tempo de lavrar a lavoura e de buscar o Senhor. Esse é o tempo da graça. Ah? A gente não está no tempo da... Não é isso ou eu estou errado? É assim que muitos entenderam. Então, existe o tempo da lei, agora a gente está no tempo da graça, o tempo da misericórdia, né? De buscar Deus, de passar essa mensagem. Então, muitos ficam zombando. Ah, que nada, irmão Samuel. Esse negócio de espiritualidade, eu já fui em várias igrejas, então se decepcionou com grupos religiosos, aí não quer mais trabalhar a sua espiritualidade. E o tempo está passando. Aí quando vê, ele vai ver o esposo chegando. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai eu preciso correr agora. Eita, aí já não há mais tempo, acabou o tempo. Aí quando você, ai Senhor, eu quero entrar aí também. Aí, tá fora, não vos conheço. Vocês tiveram o tempo e não quiseram. Então, foram as 10 virgens loucas, não foram a prudente, né? Algo que mais, pessoal? 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, olha o que Pedro... Então, todos os apóstolos, pessoal, falando sobre a vinda, o fim de todas as coisas. Tá? Então, como é que isso não vai acontecer? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sobre vigiar em oração. Tá? Pode estar próximo para você se você vai sair daqui, vai findar sua vida nessa realidade. Então, tá próximo para você. Entende, pessoal? Há muita interpretação sobre isso. Mas é isso. Mas vai acontecer um evento e que isso vai acontecer, tá? Ao que mais? 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sobre e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa pegar. Então, o diabo, né, conhecido como Satanás, a antiga serpente, hoje é o dragão, ele está trabalhando para que você não entre nessa espiritualidade. É por isso que está usando muitos aí deles, que está na mão dele, para querer matar sua fé. Não, rapaz, isso aí é coisa... Não, não vá, não. Então, querendo matar você espiritualmente. Quando você vai perder a sua chance, tá? Então, esteja atento, vigiai, né? Sede sobre e vigiai, para que não caia nesse. Tá?
O que mais, pessoal? Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Então, o que é que a gente tem recebido e ouvido, pessoal? De Cristo, dos apóstolos. Guarda, a gente tem que guardar isso, e arrepender-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Então, quem é esse que está falando? A gente conhece, né, a maneira como ele falou. Como ele falou lá para os discípulos, né? Estava falando cá para João. Então, fala lá para o povo que aquilo que ele recebeu, tem ouvido de vocês, guarde e arrepende-te. Então, vivam a vida de arrependimento. E se não vigiares, né? Se você não fazer essa preparação espiritual, vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti eu virei. Então, vocês não sabem, então, por isso que eu venho como ladrão. Então, Cristo falando isso. É Cristo, né? Então, o que mais que ele fala? Cristo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, foi esse versículo que eu mostrei para o cidadão, né, que ele estava falando que a Santa Ceia era na igreja, né? Eu digo, aonde você viu isso que a Santa Ceia é na igreja? Não, tá lá em Coríntios, manda cear lá, tal, não sei o que lá. Eu digo, eu vou mostrar um versículo para ver onde é que vai acontecer a ceia do Senhor. Então, mostrei esse versículo a ele. Eis que estou à porta e bato. Eu falei, que porta é? A porta da igreja? É lá que Cristo está batendo para entrar na igreja? É na porta da igreja, a igreja verdadeira, que somos a gente. Está batendo no nosso coração. Ele é mesmo, é verdade, é isso. Então, não é isso? Aí eu falei, se alguém ouvir a minha voz, então, se essa pessoa ouvir e abrir a porta do coração, eu vou entrar em sua casa. Então, aonde é que vai acontecer essa? Na sua casa. Qual é a sua casa? A sua casa espiritual, a sua casa que é o seu templo, que nós somos o templo, o coração. E com ele cearei. Então, Cristo está dizendo que com ele vai cear lá nesse lugar íntimo, lugar secreto do coração. E ele comigo. Então, você vai ter comunhão com ele. Por isso, pessoal, pessoas que estão no meu canal estão endurecendo o coração, tá? Tá em perigo, tá, pessoal? Porque é isso. Você está tendo a oportunidade, tá ouvindo, tá? Espiritualidade me levantou sem recurso, sem nada, mas usando, trabalhou na minha vida, tá? Antes de eu entrar nessa espiritual, ele trabalhou no meu íntimo, tá? Eu entrei em comunhão com ele para agora estar aqui falando sobre isso e vocês estão tendo a oportunidade e estão endurecendo o coração. Então, olha o que você está fazendo, pessoal. Você está perdendo a oportunidade de ter uma comunhão e de continuar uma vida de comunhão até a vinda de Cristo. Porque se você continuar, e quando você... eu quero agora... quando tiver as portas acontecendo, eu quero agora... Talvez não vai achar, tá? Então, o momento é na hora que tocar o seu coração, bater a sua porta. Aí você abre, é o momento que está chamando você para a espiritualidade. E não endureça, tá? O que? Mateus 24, versículo 42 até 44. Vigiai, pois não saber
não sabeis o que hora virá o Senhor. Sabei, porém, isto, que o dono da casa souber que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa fosse arrombada. Portanto, estai também vos apercebido, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos você pensa. Então, é claro, né, pessoal? Eu estou lendo aqui para você, mas está bem claro para vocês. É Apocalipse 19, versículo 7 até o 9. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Alegremo-nos, demo-nos glória, porque são chegados à borda do Cordeiro. Então, o noivo está vindo, né? E as suas esposas já se preparou? Então, você é esposa, você é a igreja de Cristo, você já se preparou, está preparado? Então, existe uma preparação espiritual, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitos aí já que já até se decepcionaram aí da fé nesses grupos religiosos, não querem mais trabalhar espiritual. Eu sinto muito, tá? Perder até... Ah, mas Cristo não vai vir, não. E aí tem uns dizendo que Cristo não vai vir mais. Ah, Cristo já veio, já. Eu sinto muito, tá? Então, ele está perguntando lá em Apocalipse. Alegremos-nos, demos glória, porque são chegados à borda do Cordeiro. E a sua esposa já se preparou? Está com as vestes brancas, é virgem, é uma esposa virgem separada para o noivo? Ou é prostituta? Ou você está se prostituindo aí espiritualmente também? E foi-lhe dado veste de linho fino, então, olha aí, branca, né? Pura, resplandecente, né? Porque o linho fino representa a justiça do santo. Então, você entende, pessoal? Quando está falando lá vestes, linho puro, não quer dizer que as pessoas imaginam logo eu com a veste branca. Então, aquelas vestes brancas representam a justiça que você praticou aqui. Então ele me disse, escreve, disse para João, né? Lá em Apocalipse, né? Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da borda do Cordeiro. Então, você que é chamado, desperta a consciência. Você é bem-aventurado, pessoal. Agora tá batendo na porta, tá chamando e você endurecendo. Para que você está fazendo isso, pessoal? Você vai se encontrar com o noivo, com o Cristo, pessoal. Né? Você vai se encontrar. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da borda do Cordeiro. E ele me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nossa, esse João, então, mandou ele escrever, tá? Escreve aí para ficar lá como testemunha para eles, tá? Que eu tô chegando, as bordas do Cordeiro já está preparada. Estou chamando aquelas consciências, estou chamando aqueles que vai entrar para minha borda. Então, chamando você e você não quer ir, pessoal. O que é que vai acontecer com você? Não faça isso, pessoal, tá? Pelo amor de Deus, tá? Eu sei que vocês se decepcionaram muito com o grupo religioso, tá? Foi por isso que eu abri meu canal para explicar isso, porque tem pessoas, pessoal, pararam de trabalhar espiritualidade por causa de grupos errôneos, grupo da Matrix, fazendo com que você se desconecte mesmo de Deus, tá, pessoal? Tem muitos grupos aí, pessoas que estão no grupo, mas estão desconectadas. E vai se surpreender naquele dia, tá? O que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 e 9.
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido da couraça da fé e do amor, e tende o capacete, né? E a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, Deus não quer que a ira caia sobre a gente. A gente quer ser amado. Então, aqueles que são do dia, então, aqueles que têm a luz. Então, você tem que ser sóbrio. Você foi chamado para a luz. Você despertou a consciência. Você tem que ser sóbrio. Você tem que vestir a couraça da fé, do amor, né? Ter o capacete da esperança e da salvação. Não perca isso, tá? A esperança e a salvação. Tem muita gente que já perdeu a esperança, tá, pessoal? Na caminhada dele. Foi por isso que eu agradeci muito uma pessoa me falar que estava desistindo, tá? Esse negócio espiritual. E ela assistiu meu vídeo e começou a não desistir mais. Eu agradeço muito, tá? Então, pessoal, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então. Praticar justiça, né? Que é o linho, as vestes brancas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, temos que buscar isso, tá, pessoal? É o tempo agora de a gente buscar o reino que está dentro da gente, o reino de Deus. Essa conexão. E começar a fazer justiça, fazer o bem, tá? Começar a melhorar como pessoa espiritualmente. Porque o noivo está vindo buscar a noiva. Se você é noiva, você vai se preparar para receber o noivo. Qual é a noiva, pessoal? Por exemplo, literalmente, qual é a noiva que não se prepara para receber o noivo? Ela fica lá no altar, toda preparada, esperando o noivo vir, né? O noivo está lá preparado, esperando a noiva chegar, preparado para se juntar. Não é isso que acontece, pessoal? Então é isso, tem que estar preparada. Agora, tem noiva que não quer ir se casar com o noivo, né? Deixa o noivo lá no altar, deixa ele lá. Então, tem uns assim que está fazendo isso, não quer se casar com Cristo, não quer ter um relacionamento. Não pode. Aí depois vai querer, na hora que a pressão estiver subindo, vai querer que abra a porta para ele entrar. Não tem isso, tá? Não existe, tá? Aí ele fala, Efésios 6, versículo 10 e 11. Finalmente, meus irmãos, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus para que possa ficar firme contra a cilada do diabo. Então, é isso. Vista a armadura de Deus, né? Peça força a Deus, né? Fortaleça no Senhor, que Ele vai lhe ajudar nessa caminhada até a volta do noivo. Aí o que? Colossenses 1:12. Dando graça ao Pai, nos fez idôneo participante da herança do santo na luz. Então, temos herança, somos participantes da herança do santo na luz, aquele que está na luz. Por isso que Paulo falou, vocês que é do dia, né, tem que ser sóbrio. Tá? 1 Coríntios 15:58. Portanto, meu amado, sede firme e constante, sempre abunde na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, tem que saber, o seu trabalho não é vão. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo espiritual aqui, você meditando, orando, todas as orações, a lágrima, a dificuldade que você fez, não é vão, pessoal. Vocês vão ser recompensados. Que mais? Hebreus 12:14. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, busque isso, tá? A paz, a santificação com todos, tá? Porque senão, não vai ver o Senhor. Você não verá o Senhor, tá? Que mais? 1 Pedro 2,
versículo 2. Como criança recém-nascida, deseje com afinco o leite espiritual puro, para que por ele cresça. Então, o leite puro, né? Já expliquei aqui a você, a palavra de Deus, pessoal. Deseje é o trabalho de você semear essa palavra, de se alimentar dessa palavra, de buscar conexão. É o momento, porque vai acabar esse momento, tá? Aproveite. Aí, 1 Pedro 2, versículo 5. Você também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, a gente também está se tornando pedras vivas, como Cristo foi a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Você sabe o que são os construtores, né? Eles têm sinais aí, que tem uma régua, tá? Você sabe qual é o grupo, tá? E esses construtores rejeitaram a Cristo e estão servindo a outros deuses estranhos aí. Se prostituir. O que mais, pessoal? Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para te vestir, para que te vista, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio, para que veja. Então, pessoal, olha como é cheio de metáfora, principalmente Apocalipse, né? É um livro bastante difícil, tá, pessoal? Mas a gente tem que estar no espírito para entender o que é que está trazendo. Então, o que é que está falando com João aqui? É Cristo, né? Então, o que é que ele fala? Aconselho que de mim compre ouro fino no fogo, no fogo. Então, o que é esse ouro fino? É você ter essa comunhão no fogo, porque é o quê? Ele vai fazer de você, lapidar você. Então, é a transformação interior. Ele vai lapidar você no fogo para que você seja como um ouro refinado. Isso que ele está falando. Para que te enriqueça. Então, aí você vai ser rico. Que você se tornou um ouro, uma joia preciosa do Senhor. E vestes brancas. Então, você viu lá que as vestes brancas são o quê? A justiça dos santos. Então, quando você for transformado, você agora vai fazer justiça. Você vai começar a se vestir dessa justiça de Deus. Você vai fazendo bem aqui. Então, você está criando a sua veste branca. Para quê? Para que se vista, porque você está nu. Não tem justiça nenhuma. A fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Então, nudez não é essa nudez aqui. Então, para que se manifeste aquela injustiça que você estava fazendo. Unja os teus olhos com colírio. Então, qual é o colírio? É a palavra de Deus, para que você veja isso. Unja. Entende, pessoal? É muita metáfora, mas quem está no espírito entende o que o João escreveu, que foi através de Cristo trouxe essa mensagem para a igreja, tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meu amado irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, é isso, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, se você ressuscitou juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, temos que buscar essas coisas do alto, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Pera aí. Parou aqui. Eita, meu Deus. Tá vendo? Quase sai aqui, tá vendo? Efésios 6:18.
Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração súplica. Para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Romanos 12, versículo 2. E não viva conforme o padrão deste mundo, mas deixai que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, deixe que Deus transforme você para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Então, é isso, tá, pessoal? Eu quero agradecer a vocês. Acabou o versículo. Eu espero que você entenda. Nossa, 1 hora, tá, pessoal? Aí, ó. Foi até além do que eu imaginava, tá? Então, espero que vocês entendam esse estudo de hoje, que é falando sobre a preparação espiritual. A gente está aqui, e vocês que estão aqui assíduos estão se preparando para esse momento, tá? Tanto para o momento do desprender do corpo da morte, como o momento que Cristo vai voltar, tá? E vai nos dar vida eterna. Tá certo, pessoal? Espero que vocês continuem firmes, tá? Esse vídeo aqui até alongou mais, mas tive que alongar para explicar essas coisas para vocês, tá bom? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!